Vamos aprender aqui com a Bíblia, no capítulo de Mateus, no capítulo 1, onde nós vamos aprender inglês com a Bíblia. Esse é a intenção, esse é o meu projeto, para que as pessoas possam aprender inglês com a Bíblia, tá? O motivo pelo qual nós não vamos começar a estudar o primeiro capítulo inteiramente completo com os primeiros versículos, porque é uma genealogia, acredito que não precisa, porque é muito simples. Então nós vamos partir do capítulo 1, o mesmo capítulo, no versículo 18, que é o nascimento de Jesus, tá ok? Vamos lá. Aqui nós vamos aprender sobre o nascimento de Jesus, como já foi falado. Então, a primeira frase que nós temos é The birth of Jesus the Messiah. Ou seja, nós temos o título do versículo, ou seja, o título do próximo assunto. Então vamos para a primeira frase. The birth of Jesus the Messiah. The birth significa, no mesmo sentido da palavra birthday. Pode ter o significado de aniversário, mas também pode ter o significado de nascimento, tá ok? The significa o, a, os ou as. Birth, nascimento. Of, de, como eu coloquei aqui, uma colinha. Do, da, do, das ou dos. Jesus, o nome de quem nós estamos falando, ou o nome daquele o qual o título carrega. The, que é o mesmo do início, o Messias, ou seja, Messias. O nascimento de Jesus, o Messias. Vamos para a primeira frase. This is how. This is how. This is how. This. A palavra this significa isso ou isto, depende do contexto. O is significa é. O how significa como. This is how. Tem um significado, tem um sentido. Eu coloquei a colinha aqui. Aqui. This is how. This is how. Isso é como. Esse como, ele é como na palavra how are you doing? How are you doing? Como você está? Isso significa how are you doing? Significa o como. O como é o how. Vamos para a próxima frase. This is how significa isso é como, ou isso é da forma que Jesus, the Messiah, ou seja, da mesma forma que está no título, Jesus, o Messias, was born. This is how Jesus, the Messiah, was born. Was born significa nasceu. Was born significa nasceu. Então vamos lá. Até onde nós estamos. This is how Jesus the Messiah was born. Vamos para a próxima frase. A frase é his mother. His mother, ou seja, sua mãe. His significa sua, no sentido de que isso remete a Jesus Cristo. Se eu quisesse falar seu pai, his, ou seja, dele, father, que é a mesma coisa. Se usa his quando é para ele. Vou fazer uma colinha aqui. His é igual a ele. Her, quando é ela.
Se eu quisesse falar, a mãe dela, eu falaria her mother. Deu pra sacar? Her é quando é ela. His é quando é ele. Vamos lá, seguindo. Mary, ou seja, Maria, was, estava, engaged. Engaged significa. Então, essa palavra engaged significa noiva, para, to be, para ser ou para estar. Nós temos aqui o verbo to be. Em outra hora eu posso fazer uma aula só sobre o verbo to be. Engaged, to be married to Joseph. Ou seja, noiva para ser ou estar casada to Joseph. Estava noiva para casar com Joseph. Casar aqui é to Joseph, não with Joseph. Married to Joseph. Ok? Engaged. Vamos lá. Engaged to be married. Que eu posso traduzir tudo por prestes a se casar. Posso colocar isso, se eu quiser. Se eu quiser colocar, eu posso colocar prestes a casar-se. Ou a se casar. Prestes a casar, prestes a se casar. É noiva para se casar. Você pode traduzir, entendeu? Took place. Vamos para a próxima frase. Took place. O que significa took place? Entendemos que engaged to be married to Joseph era noiva para se casar com José. E vamos para a próxima frase. But significa mas. But significa a palavra mas. Vamos colocar aqui na nossa cola. Vamos colocar aqui. But significa mas. Na frase mas, portanto, entretanto, todavia, é usado mas. But before significa antes. Sempre use junto. But before, mas antes. The marriage, do casamento, ou o casamento, mas a gente traduz como but before the marriage, mas antes do casamento. Took place. Vamos ver o que significa took place. Esse took place aqui, ele tem um sentido de ocorreu, ou ocorrer algo. No sentido de, vamos fazer na nossa cola aqui. Took place significa, perdão, uma moto passando aqui. Took place significa ocorrer. Ocorrer. While, sempre aprenda, aqui vai um parêntese. Took place, não precisa você ficar procurando palavra por palavra. Eu estou dizendo para você já aqui mastigado. Took place significa a palavra ocorrer. Não precisa aprender palavra por palavra, senão você vai ter muito trabalho para aprender. Tá ok? Só estou passando palavra por palavra para você entender as sentenças, a construção da sentença. Não para você ficar preso a palavra por palavra. Pegue a estrutura. Você está aprendendo aqui uma história bíblica, a palavra de Deus, e você está vendo que dá para você aprender pegando tudo. Por exemplo, nós já estamos aqui no but before the marriage took place. Nós estamos vendo já até aqui, ou seja, você já sabe tudo que a gente já viu. This is how, isso é como Jesus, the Messiah, was born. Isso é como Jesus Cristo nasceu. Sua mãe, his mother, Mary, Maria, was engaged. Estava noiva, to be married, para se casar com José, to Joseph. But before, mais antes, é aqui que nós estamos. The marriage, antes do casamento. Aqui é o, mas nós traduzimos para o português como do casamento. A gente não vai falar, mas antes o casamento took place. Entendeu? Antes do casamento ocorrer. Não, nós vamos traduzir como antes do casamento ocorrer,
Before the marriage took place. Tem uma similaridade aqui. No married, married significa casado. Marriage significa casamento. Tá ok? Marriage significa casamento. E married significa casado. Took a place, ocorreu. While, e aqui a palavra enquanto. Vamos aqui fazer uma cola. Enquanto, while, significa enquanto. Enquanto. She was still a virgin. Vamos lá para essa. Aprenda a estrutura inteira. O sujeito. She was still a virgin. Enquanto ela was still a virgin. She was, ela era. Esse é o verbo was, o verbo to be no passado. Was. She was, ela era. Still significa ainda. A significa uma, ou umas. Virgin, virgem. She was still a virgin. Quando ela ainda era uma virgem. Acho que não precisa estar muito claro aqui, explicar palavra por palavra. Assim eu já fiz. She became pregnant. Ela se tornou, she, mais uma vez, sendo repetido aqui várias e várias vezes. She. Vamos lá para a palavra became. Became. Aqui a palavra é became, que significa que está no passado. Vamos lá, nós estamos já acabando. Então, she. Você já aprendeu que she é ela. She was still a virgin. Ela ainda era uma virgem. Became, o verbo no passado. Became pregnant. Se tornou grávida. Grávida é pregnant. A palavra é um pouco complicada de falar, que é a palavra through. Through. Através the, que a gente já viu. Através the power, do poder. A gente não precisa trazer como o poder, mas a gente pode falar the power. Became pregnant through the power. Se tornou, isso está no passado, became está no passado. Pregnant, grávida. Through, através. The, o poder, mas a gente traduz como do poder. Of the Holy Spirit. The power of, pelo poder do the Holy Spirit. É interessante você entender que sempre quando você trata de algo, você fala the. Quando é algo que não é uma... É interessante notar que nós usamos o the quando é algo único, por exemplo, a lua, the moon, o sol, the sun. Quando é algo único ou quando é algo já mencionado. Por exemplo, I saw the dog yesterday. The dog was very friendly. Eu usei o the dog na segunda frase. Nós usamos para mencionar algo que já foi dito também. Então, muito simples. Espero que vocês se inscrevam no canal, que nós possamos aprender mais e mais. O próximo capítulo vai ser o 19. Se ficar muito curto, nós fazemos o 19 e o 20. Deus os abençoe e vamos aprender inglês com a Bíblia. Amém. Para finalizarmos, vamos ler todo o texto. Vamos lá. O título também, tá bom? Lembrando que capítulo em inglês é chapter. Verso, ou seja, versículo, como nós falamos aqui no português, é verse. Aqui, versículo, lá, verse. This is how Jesus, the Messiah, was born. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph, but before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit.